Nós vamos dando início ao nosso encontro desta noite. Sejam todos mais uma vez bem-vindos para a assistência espiritual da nossa casa, o Estrela de Luz. Nós vamos dando início neste momento à nossa preleção da casa, que é o momento de podermos refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. O tema da nossa preleção da noite é fazer o bem sem ostentação. Nós vamos encontrar referências no Evangelho segundo o Espiritismo em 2 capítulos. Capítulo 8, itens 18 e 19, e capítulo 13, itens 1 a 3. Buscando no Evangelho as lições de Jesus, citaremos neste momento de Mateus, capítulo 6, versículo 1. E Jesus nos diz: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas. O que Jesus aqui nos convida a refletir que as nossas ações de ajuda, de cooperação ao próximo, elas não devem ser carregadas das expressões de ostentação. De demonstrarmos ao próximo, ao semelhante, aquilo que nós estamos falando, estamos fazendo, estamos contribuindo junto ao nosso semelhante. Jesus nos traz neste versículo algo que somos convidados a diferenciar: a ajuda da verdadeira caridade. Por que fazermos essa diferenciação? Por que termos presente nas nossas ações o que representa ajuda e o que vem a ser caridade? No vocabulário terreno, ao buscarmos as referências num dicionário, nós iremos observar que as palavras são muito próximas e semelhantes no seu significado, caridade e ajuda. Mas sobre um olhar espiritual, estas palavras têm grandes diferenças que envolvem os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Iniciemos pelo conceito de ajuda. Significa auxílio, significa amparo. São expressões importantes que fazemos ao nosso próximo. Não existe a menor dúvida em relação a isso. O que nós queremos trazer como reflexão, que sobre a luz espiritual, ajuda não é caridade. A palavra ajuda, ela vem do latim ad, que quer dizer junto, perto, e juvare, ser útil e socorrer. E que da composição dessas duas palavras veio a palavra ajuda, ou seja, sermos úteis, socorrermos aquele que precisa. Mas muitas vezes as nossas expressões de utilidade, de socorro, ela é sem compromisso. Não estamos dizendo que ela não tem valor, não estamos dizendo que ela não tem mérito. Estamos dizendo que ela é incompleta. Porque muitas vezes, diante do necessitado, possibilitamos aquela ajuda financeira e muitas vezes entregamos aquele dinheiro sem olharmos para o rosto da pessoa que nos solicitou. Muitas vezes
queremos ser útil à pessoa que nos pede uma informação e às vezes a nossa utilidade vem nas palavras permeada de ironia, de sarcasmo, rispidez. Auxiliou? Sim. Mostrou um caminho, deu um direcionamento, uma informação extra àquela pessoa, mas totalmente isento de sentimentos de acolhimento, de sentimentos fraternos, embora auxiliou o nosso próximo. Gostaríamos de buscar um exemplo na vivência de André Luiz, onde ele relata no livro Nosso Lar, capítulo 14, Elucidações de Clarencio. Clarencio tem um diálogo com André Luiz, mostrando a ele os descompassos de suas ações quando encarnado no planeta Terra. E ali começa o diálogo ao Clarencio dizer a André Luiz: muita imprevidência de sua parte, numerosos abusos, muita irreflexão das suas ações. Mas identificamos que nos seus 15 anos de clínica, pois ele era médico, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Antes que André Luiz pudesse se inflamar no seu orgulho, na sua vaidade, complementa Clarencio. Mas na maioria das vezes praticou estes atos meritórios absolutamente por zombaria, deboche, ironia, apenas por uma expressão para a sociedade que atendia as pessoas mais desvalidas e necessitadas. E complementa Clarencio dizendo que o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Mas mesmo estes 6.000 atendimentos indiferentes de André Luiz, houveram 15 irmãos e irmãs que levavam os seus apelos a favor de André Luiz por esta ação não fraterna e não amorosa, mas apenas para uma demonstração para a sociedade. Imaginemos se essas 6.000 pessoas que ele atendeu de uma forma indiferente aplicasse a boa vontade, o amor, a compreensão, quantas que trariam retribuições de reconhecimento pela ação desse nosso irmão. André Luiz ajudou 6.000 necessitados, isentos de sentimentos que aqui colocamos. E essa é a diferença fundamental da caridade. Caridade é algo maior do que o simples ato de ajudar, do que o simples ato de ser útil. Para que a caridade alcance este título, é preciso que o amor se faça presente nas nossas ações. Pois a caridade praticada sem ostentação tem duplo mérito. Auxiliamos aquele que precisa e também traduzimos uma expressão de que o auxiliado não se sinta pequeno, não se sinta desconfortável do auxílio que nós estamos prestando. Por isso, nós temos condições de fazermos duas formas de caridade, como nos ressalta o Evangelho. A primeira é a material, proporcional às nossas posses, dentro daquilo que podemos compartilhar e que não nos vai fazer falta
a nós ou aos nossos familiares. Mas mesmo impossibilitados da caridade material, todos nós temos condição de realizarmos a caridade moral. Através de um sorriso de compreensão e tolerância para aquele coração que está entristecido, na palavra que tranquiliza aquele irmão que está agoniado, na gentileza perante os desconhecidos, em um olhar acolhedor, em um sorriso expressando a alegria de vivermos, no amparo que traduzimos às crianças, no consolo que levamos ao doente, na atenção que expressamos com aquele que está falando conosco, na confidência do acolhimento de um amigo, de uma dor, no momento insuportável, no silêncio ante as expressões agressivas do nosso próximo, no respeito que expressamos nos desequilíbrios e na desolação do nosso próximo. Por isso, irmãos, se você tiver recursos materiais, propicie a caridade material dentro dos seus limites. Caso não possua, todos nós podemos idealizarmos a caridade moral. E se porventura estivermos dispostos a favorecermos estas experiências de caridade material e de caridade moral junto ao nosso próximo, a atendermos à expressão deste convite que Jesus nos deixa, estaremos cada vez mais próximos da sua exemplificação e de sua vivência cristã. Mas, naturalmente, isso também vai de acordo com outro ensinamento que ele nos traz, para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Nós vamos concluindo assim a nossa preleção desta noite, para que possamos iniciar neste momento a nossa assistência espiritual. E vamos mais uma vez permitindo que esta música envolva os nossos corações e mentes, para que possamos neste momento nos elevando nos pensamentos e sentimentos até o mais alto, a sermos acolhidos de uma forma fraterna e amorosa pela espiritualidade superior, para que neste momento, integrados com os nossos irmãos e colaboradores desta casa, venhamos nesse instante a recebermos a nossa assistência espiritual e nos colocando receptivos para que estas doações materiais e espirituais a cada um de nós dentro das orientações de assistência que recebemos, possamos ser envoltos nestas projeções, da mesma forma que os nossos lares, sendo abençoados por este encontro e fortalecidos no amparo, no amor, que vem destes irmãos caridosos, para que possamos, dentro das nossas necessidades, sejam de ordem material,
sejam de ordem espiritual ou ambas, possamos neste momento recebermos cada um de nós estas expressões de sustentação e de amparo. E agradecidos que estamos por mais este encontro, nós vamos concluindo as atividades da assistência espiritual e elevando o pensamento a Deus, o nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, e a toda a espiritualidade presente, e damos por encerrado o nosso encontro desta noite. Que assim seja. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Até um próximo encontro.